E aí, turma do sétimo ano? Vamos direto ao ponto nesta nossa explicação de geografia. Hoje, a gente vai desvendar as raízes de como o Brasil se tornou esse quebra-cabeça multicultural gigantesco e absolutamente fascinante. É um tema essencial para entender não só o nosso passado, mas a cara do nosso país hoje. O roteiro de hoje passa por 6 pontos: a formação do povo brasileiro, os povos originários, os povos africanos, a chegada dos povos europeus e asiáticos, a nossa diversidade étnico-cultural e, para fechar, os povos tradicionais e territorialidades. Ponto 1. Formação do povo brasileiro. O encontro de diversos povos. A base da população brasileira é, literalmente, uma mistura super vibrante de povos do mundo inteiro. E o conceito-chave aqui é etnia. Não é só sobre aparência, tá? É sobre um grupo de pessoas unidas por características culturais profundas, histórias compartilhadas, línguas, religiões e, pasmem, o Brasil abriga mais de 305 etnias diferentes. É uma riqueza cultural enorme. E isso nos leva direto ao multiculturalismo, que é a convivência de várias culturas no mesmo ambiente, com respeito mútuo. Sabe aquela ideia antiga de que existe uma cultura certa e outra errada? Pois é, esquece isso. Inclusive, a nossa Constituição de 1988 já cravou que o Estado brasileiro é pluriétnico e multicultural por natureza. E na prática, esse multiculturalismo é um verdadeiro mosaico de rostos, vestimentas, tradições e cores. Essa pluralidade toda não fica só na teoria dos livros de geografia. Ela é realidade viva de quem anda por qualquer canto do país. Ponto 2. Povos originários. Os primeiros habitantes do território. É simplesmente impossível entender o Brasil sem falar de quem já estava aqui há uns 10 a 17 mil anos. Apesar de uma história super pesada, marcada por extermínio e perseguições ao longo dos séculos, os povos originários resistiram bravamente. Hoje, os dados mostram que existem mais de 266 povos indígenas no Brasil, somando cerca de 1,69 milhão de pessoas. O mapeamento de 2022 deixa direitinho onde as terras indígenas estão hoje. Um detalhe super importante: essas terras pertencem ao governo federal, à União, mas o uso exclusivo é garantido aos povos indígenas para proteger a sobrevivência física e cultural deles, além de preservar o meio ambiente, tudo sob a supervisão da FUNAI. Ponto 3. Povos africanos, trabalho forçado e resistência histórica. Agora a gente entra num capítulo central e muito doloroso da nossa história: a migração forçada entre os séculos XVI e XIX. As rotas históricas do tráfico transatlântico de escravizados mostram uma dimensão assustadora. Cerca de 5,5 milhões de pessoas foram trazidas à força para o Brasil para fazer trabalho braçal nas lavouras e nas minas de ouro. Foi uma jornada de extrema violência física e cultural. Mas o que a gente nunca pode esquecer é a resistência. Rolou muita resistência com fugas, revoltas e a formação estruturada dos quilombos. Isso tudo ajudou a empurrar o país até a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Só que, depois da abolição, faltou política de integração social, e os reflexos socioeconômicos disso são claríssimos até hoje. Ponto 4. Povos europeus e asiáticos. A imigração no século XIX. No século XIX, rolou uma onda imigratória gigante, muito influenciada por políticas do governo que queria atrair gente de fora para substituir a mão de obra depois da abolição. E aqui tem um contraste fortíssimo na nossa história. O governo fazia propagandas lindas no exterior, prometendo terras e prosperidade, mas a realidade da galera que chegava era frequentemente o trabalho duro nas lavouras do Sul e do Sudeste, num cenário bem diferente do combinado. Populações asiáticas e árabes também chegaram nessa época. Os japoneses, por exemplo, fugiam da fome e da falta de terras lá no Japão. Já os árabes fugiam de perseguições do Império Turco-Otomano e acabaram virando mascates, aqueles comerciantes autônomos que viajavam vendendo de tudo pelo interior do país. E as contribuições dessas ondas migratórias foram imensas, desde uma culinária maravilhosa até religiões como o budismo e o islamismo. Ponto 5. Diversidade étnico-cultural. A composição demográfica atual. Mas como toda essa história densa reflete nos números de hoje, os levantamentos do IBGE dividem a nossa população por cor ou raça. E o mais interessante é ver como essas porcentagens mudam drasticamente dependendo da região do país. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, cada cantinho reflete aquele processo histórico de ocupação que a gente acabou de ver. Aqui tem um detalhe fundamental para a geografia e para as ciências sociais. Ser uma maioria matemática nas estatísticas não impede um grupo de ser uma minoria sociológica.
Esse termo minoria serve para definir grupos que têm menos representatividade política e enfrentam barreiras reais para acessar direitos básicos na sociedade. Ponto 6. Povos tradicionais e territorialidades, guardiões da terra. Para entender como esses grupos lutam para manter a conexão profunda com a terra hoje, vamos olhar para os indígenas. Eles vivem principalmente na Amazônia Legal e mantêm vivos conhecimentos e práticas ancestrais. Eles continuam com a caça sustentável, a pesca e uma agricultura focada em pequenas roças, plantando principalmente mandioca e milho. A arquitetura das comunidades pesqueiras e ribeirinhas é algo genial. As estruturas em palafita são perfeitamente integradas à natureza e respeitam do sobe e desce das águas. É uma engenharia de baixíssimo impacto que convive em total harmonia com o ecossistema local. Além dos indígenas, o Brasil abriga grupos como os caiçaras e os ribeirinhos. Os caiçaras são os pescadores da Mata Atlântica, atuando ali nas costas de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Já os ribeirinhos vivem mais concentrados na região norte. O que eles têm em comum? Dependem quase 100% da pesca artesanal e do extrativismo consciente para sobreviver. Tem também os quilombolas, comunidades fantásticas de afrodescendentes que carregam uma história de resistência de gerações. O censo de 2022 identificou cerca de 1,3 milhão de pessoas nessas áreas. Mas olha esse dado alarmante, mais de 87% dessa galera vive fora de territórios oficialmente demarcados e reconhecidos. É muita coisa. Por conta de tudo isso, a luta pelo território nunca para. Os povos tradicionais enfrentam uma necessidade urgente de demarcação, enquanto precisam resistir ativamente a invasões perigosas de grileiros, madeireiros e garimpeiros ilegais. Defender esses espaços não é só defender uma casa, é proteger a nossa biodiversidade de frente. O que nos deixa com uma reflexão final para fechar nossa explicação. Pensando em toda essa trajetória histórica e no papel incrível dessas pessoas como verdadeiras guardiãs da natureza, por que preservar os territórios tradicionais é tão absolutamente vital para o futuro da nossa identidade e do meio ambiente no Brasil? Fica aí a provocação para todo mundo pensar. Continuem estudando, turma, e até a próxima!